Oi, eu sou Alexandre Ferreira e esse é o canal da Toca do Silk. Se você está começando na serigrafia e quer pegar umas dicas e não quer muita enrolação, se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre nylon. Uma pergunta que muita gente quando está começando se faz, né, e faz aqui na loja também, é qual é o melhor nylon para trabalhar com serigrafia? Isso é uma pergunta que não tem resposta, porque vai depender muito do tipo de imagem que você vai trabalhar, do tipo de tinta que você vai trabalhar, do tipo de material que você vai trabalhar. Então, em linhas gerais, né, como é que funciona isso? Bom, aqui a gente vê o nosso estoquezinho de poliéster, né? A gente fala nylon, mas na verdade o material é poliéster, tá? É o PET. Então aqui eu tenho um de 36 fios, 44 fios, 53 fios, 60 fios, 77 fios, 90 fios, 120 fios, 150 fios. Essa numeração de fios que eu falei, na verdade significa o número de fios por centímetro. Então se você pegar aqui 1 centímetro do nylon e contar quantos fios tem ali, é que vai ter aproximadamente essa numeração que eu falei. Quando você compra o poliéster, vê se dá para pegar aqui. Ó, aqui vem a marca Gênesis Global, JP PET 60, né? Então significa que esse aqui é um nylon, ou um poliéster na verdade, de 60 fios, tá? Ele tem 60 fios por centímetro. É importante também você considerar a largura dele, tá? Esses poliésteres que a gente tem aqui, eles têm 1,60 de largura. Então quando você compra o poliéster, você vai comprar pelo metro linear. Eu quero 1 metro de poliéster, beleza. Então a gente vai medir 1 metro e cortar. Só que ele tem 1,60 de largura. Então, dependendo do tamanho da tela que você for trabalhar, você tem que calcular direitinho para ver quantas telas cabem naquele 1 metro por 1,60, tá certo? Mas voltando aqui à questão do melhor nylon, ou do melhor poliéster no caso, né? Então, voltando aqui à questão do melhor nylon ou do melhor poliéster para se trabalhar com serigrafia, depende da imagem que você vai trabalhar em primeiro lugar, tá? Se você está trabalhando com uma imagem que a gente chama chapada, né? Uma área grande de cobertura de cor, por exemplo, que a gente tem essa tela que é para imprimir bandeiras, né? Então não precisa ser um nylon muito fino, ao contrário, a gente quer logo uma cobertura de tinta. Então foi utilizado um nylon aqui de 44 fios, tá? Porque é para cobrir a tinta passar, não tem detalhe, é para uma bandeira, vai ser visto de longe, então não tem necessidade de ser nada muito elaborado. Se você trabalha, por exemplo, com uma tinta de relevo, tinta puff ou a tinta plastisol relevo, também é interessante você usar um nylon mais aberto. Um nylon de 44 fios, 53 fios é o ideal, tá? Se você vai trabalhar com impressão em camiseta, em fundos escuros, mesma coisa. Trabalha com um nylon mais aberto, porque o fundo escuro pede uma maior cobertura de tinta, então é legal você ter um nylon mais aberto. Mas se o teu desenho já começa a ter detalhes, aí você já tem que começar a pensar em trabalhar com um nylon um pouco mais fechado, tá certo? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma tela aqui. Aqui a gente tem uma tela de um cliente, onde você tem letras com serifa, tá? Letras com traço mais fino. Aqui a gente tem uma letra bastão, mas bem fininha também. Então nesse caso aqui já é legal você buscar um nylon um pouquinho mais fechado. No caso aqui foi usado um nylon de 60 fios, tá? O nylon 60 fios, para estamparia de camiseta, ele é meio coringa. Ele já pega uma imagem com um pouquinho mais de detalhe, mas já possibilita também um pouco mais de cobertura, tá certo? Agora, se você vai trabalhar com retícula, aí o ideal é já trabalhar com nylon de 77 fios, 90 fios, porque são aqueles pontinhos pequenininhos que vão reproduzir uma fotografia, então tem que ser um nylon mais fechado, tá certo? Não, quando trabalha com a imagem reticulada, dificilmente você está querendo muita cobertura.
porque a cobertura vai dar um problema chamado ganho de ponto. Isso aí a gente aborda no nosso curso também, e o ganho de ponto para retículo não é interessante, tá? Agora, vou trabalhar com impressão em adesivo, vou trabalhar com impressão em sacola plástica, vou trabalhar com impressão em copo long drink. Todos esses materiais plásticos, né? Vou trabalhar sobre papel, imprimindo um convite de casamento, por exemplo. São traços finos, letras pequenininhas. Aí o ideal é você trabalhar com um nylon bem mais fechado. Um nylon de 120 fios, 150 fios, tá certo? Por quê? No caso da sacola plástica, ele é um material que não é absorvente igual um tecido de uma camiseta. É um material liso. Então, quanto menor for a carga de tinta, melhor vai ficar o resultado final da estampa, tá? Não precisa ter relevo, não precisa ter nada disso. É só a logomarca lá do cliente com o telefone, enfim. Então, como é um material plástico que não é absorvente, como um tecido de uma camiseta, o ideal é trabalhar com o nylon bem fechado, até por uma questão também de economia de tinta. Tá ok? Então é isso. Eu espero ter explicado aí mais ou menos como é que funciona essa escolha do nylon. Não existe um nylon universal que sirva para tudo. Vai depender do tipo de desenho, do tipo de tinta que você está trabalhando e do tipo de material que você vai imprimir também, tá certo? Cada caso é um caso. Mais uma vez, obrigado aí por assistir o canal. Se inscreve e aproveita e se inscreve também para a nossa semana da serigrafia. Um abraço, até a próxima.